Todos bem-vindos a essa sessão ordinária. Quero dar uma boa noite aos meus colegas, vereadores, os assessores, servidores desta casa, o nosso secretário de governo, Daniel, Maurício, aqui presente. Sejam todos bem-vindos. E quem nos acompanha através da Rádio Líder e das redes sociais. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos um trecho bíblico e, em seguida, a oração que Jesus nos ensinou. Salmo 29. Filhos de Deus, aclamem o Senhor. Aclamem a glória e o poder do Senhor. Aclamem a glória do nome do Senhor. Adorem ao Senhor no seu átrio sagrado. A voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor sobre as águas torrenciais. A voz do Senhor com poder, a voz do Senhor no esplendor. A voz do Senhor despedaça os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz o Líbano pular como bezerro e o Sarion como cria de búfalo. A voz do Senhor lança chispas de fogo, a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e descasca as florestas. E no seu templo um só grito, glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor assentou-se, é rei para sempre. O Senhor fortifica o seu povo. O Senhor abençoa seu povo com a paz. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 46ª Sessão Ordinária da 19ª Sessão Legislativa de 2023, da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2023, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência da vereadora Maria José Barbosa dos Santos e com a presença dos edis. Valquíria Rodrigues de Paula, vice-presidente, Elional de Jesus, primeiro secretário, Edson Soares de Carvalho, segundo secretário, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, José Barçanufo Rodrigues, Maria Badia de Castro Souza e Valmir João Furma. O vereador Rildo Batista de Souza não compareceu à presente sessão, justificando sua ausência conforme resolução normativa número 197 desta Casa. A hora regimental, constatando o quórum, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, os projetos de leis números 31, que dispõem sobre autorização ao Poder Executivo para realizar o transporte intramunicipal e gratuito de pessoas entre a sede do município e os povoados distritos de Vianópolis e da outras providências, e 32, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para firmar convênio com empresa especializada em oferta de cartões de créditos com débitos consignados em folha de pagamento aos servidores públicos municipais nos termos dos termos que especifique da outras providências, matérias em caráter de urgência urgentíssima, foram postos por vez em segunda discussão, ficando aprovados em segunda votação. A seguir foram apresentados por vez em caráter de urgência urgentíssima os projetos de leis números 33, que altera o artigo 168 da Lei 1305, de 20 de dezembro de 2022, Código Tributário Municipal de Vianópolis e da outras providências, e 34, que dispõe sobre o plano de custeio previdenciário do regime próprio de previdência social do município de Vianópolis e da outras providências,
Após a apresentação das matérias, as mesmas ficaram distribuídas às comissões pertinentes para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Dando sequência à pauta da presente sessão, foi posto em segunda discussão, ficando aprovado em segunda votação, o projeto de lei número 30, que institui o programa denominado como Vianópolis Reforma e dá outras providências. Antes de encerrar a presente sessão, a senhora presidente parabenizou em nome desta casa os vereadores José Bassanufo Rodrigues e Valmir João Furman pela passagem de seus aniversários, rogando a Deus que os protejam sempre junto a seus familiares. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata que depois de lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 5 dias do mês de novembro de 2023. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesa em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Portanto, a ata está aprovada. Daremos início à pauta da presente sessão. Ordem do dia 12/12 de 2023, sessão ordinária. Número de ordem 001. Veto à emenda modificada número 02/2023, de autoria do vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenha, ao artigo 6º da Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2024. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura da matéria. Ofício número 231/2023, Vianópolis, Goiás, 7 de dezembro de 2023. Assunto: mensagem de veto. Senhora Presidente, o prefeito municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, tendo em vista a emenda modificativa número 002/2023, aprovada por esta Casa de Leis, que altera e modifica o artigo 6º do projeto de lei número 017/2023, que dispõe sobre a Lei Orgânica Anual LOA do município de Vianópolis, Goiás, para exercício de 2024 e da outras providências. Venha digna presença de Vossa Excelência apresentar veto à referida emenda modificativa, valendo-se a prerrogativa do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal e o parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição do Estado de Goiás e o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do município de Vianópolis, por contrariedade do interesse público, conforme razões do veto abaixo especificado. A emenda teve origem no Poder Legislativo Municipal, sendo que esta Casa de Leis, após aprovar o texto original da referida emenda, a encaminhou, inserida no autógrafo da Lei nº 1330/2023, de 21 de novembro de 2023, ao Poder Executivo Municipal, para que seja sancionada. Conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do município de Vianópolis, o chefe do Poder Executivo Municipal, caso considere o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento da matéria. Sendo assim, vejamos o referido dispositivo legal. Inciso 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo ou totalmente parcialmente no prazo de 15 dias, contados na data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas à Câmara as razões do veto. Considerando que o autógrafo da Lei número 1330/2023, juntamente com a referida emenda modificativa número 002/2023, foi recebido na Prefeitura Municipal em 21 de novembro de 2023. No referido veto, a emenda modificativa número 002/2023 é intempestivo. Trata-se de emenda modificativa proposta pelo vereador Cleidson Augusto Gonçalves, que modifica
o artigo 6º do projeto de lei número 017/2023 da seguinte forma: artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, observando o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 25%. Importante destacar o texto original do artigo 6º do projeto de lei número 017/2023. Assim vejamos. Artigo 6º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, observando o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 50%. Assim sendo, tendo em vista a disposição modificativa pelo próprio conteúdo, se torna contrário ao interesse público, vez que o percentual de 50% de créditos adicionais suplementares consignado no texto originário do projeto de lei número 017/2023 da Lei Orçamentária Anual LOA e submetido à apreciação na Câmara Municipal, não se trata de falta de um melhor planejamento, e sim de motivação bastante diferente, revestida a esta previsibilidade, responsabilidade voltada à probidade administrativa, aliada na necessidade eventuais de, como sempre, possivelmente poderão ocorrer durante a execução orçamentária do exercício financeiro em questão. Logo, a emenda modificativa número 002/2023 está em desconformidade com o interesse público. Como se pode observar, o percentual da suplementação condicionado na emenda legislativa procura agressar o orçamento de 2024, limitando o campo de atuação do Poder Executivo, levando ao desentendimento das solicitações da comunidade em situações de emergência social que possam ocorrer durante o referido exercício. Da mesma forma, temos a importância de destacar que o Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCM, atual como órgão de apoio técnico a esta Câmara Municipal na análise da execução orçamentária do Poder Executivo de Vianópolis em exercícios anteriores, não encontrou qualquer irregularidade nas aberturas das suplementações realizadas no orçamento municipal, seja o executivo ou o legislativo, o que denota haver qualquer motivo técnico para que o legislativo venha determinar limites reduzidos à suplementação no próximo orçamento do Poder Executivo. Por outro lado, a limitação de 25% da possibilidade de alterar a aplicação da despesa significa que o Poder Executivo terá uma ínfima margem de execução orçamentária, correndo o risco de ter a administração pública emperrada. A exemplo do atendimento das despesas urgentes, como de medicamentos, determinações jurídicas, recomendações do Ministério Público, ações de políticas públicas que às vezes ocorrem para atendimentos de gastos além da assistência básica e saúde pública, que é de responsabilidade do município. Atendido programas sociais das pessoas necessitadas de poucos recursos, cujas situações emergenciais mediante durante o ano tem como a administração pública prever antecipadamente ao caso específico situações relacionadas à realização de convênio e contrapartidas do município, ocorridas durante o exercício financeiro para fim de observação de benefícios e equipamentos e infraestrutura para o município. Também, muitas das vezes, imprevisíveis, tanto outras situações urgentes que possam ocorrer durante o próximo exercício. A previsão constitucional que os poderes são independentes e harmônicos entre si, porém o exercício de um ano está estralado em outro. No entanto, como determinou o Legislativo Federal, a execução orçamentária é cada entre si e dividida por si própria. Nesse raciocínio, entendemos que a limitação imposta por essa Casa Legislativa confere gerência executiva ao Poder Legislativo, mesmo não sendo a função do poder, cuja maior ênfase
e a nobreza e a fiscalização dos atos executivos, de tal maneira que, caso persista esta condição, haverá redução do comando financeiro e administrativo do Poder Executivo, tomado o município em que se adressado. Diante do imposto, temos que descabe ao Poder Legislativo estipular limites para uma possível necessidade de suplementação, de forma que esta limitação no valor não pode e não deve prosperar, cabendo ao Poder Executivo apresentar veto parcial ao autógrafo da Lei número 1330/2023, de 21 de novembro de 2023, para vetar a emenda modificativa número 002/2023, feita no projeto de lei número 017/2023. Desta forma, fica vetada a emenda modificativa número 002/2023, inserida no autógrafo da lei número 1330/2023, por contrariar a independência dos poderes, à Constituição Federal e ao interesse público municipal. Expostas as razões do veto, submetemos a esta augusta Casa de Leis presente veto de parcial e autógrafo de lei no 1330/2023 para vetar a emenda modificativa número 002/2023, a competente deliberação solicitando aos ilustres pares do Poder Legislativo que mantenham o veto, exagerando os seus integrais termos para a consequente manutenção e aprovação do texto originário, consignado no projeto de lei número 017/2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA do município de Vianópolis para o exercício 2024, considerando a relevância da matéria, bem como a manifesta questão da constitucionalidade, as objeções levantadas pelo Poder Executivo Municipal. Anteciosamente, Samuel Reis Coutinho, prefeito. Após a sua apresentação, o veto fica distribuído às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos para estudo. Matéria em caráter de urgência urgentíssima. Número de ordem 02, projeto de lei 033 de 2023. Altera o artigo 168 da lei número 1305 de 20 de dezembro de 2022, Código Tributário Municipal de Vianópolis e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade desta matéria. Pergunta às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos já emitiram seus pareceres. Senhor presidente, a Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento também deu seu parecer favorável. Coloco os pareceres em discussão. Coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. A seguir, coloco o projeto de lei número 033 de 2023 em primeira discussão. Senhora presidente, a sua palavra. Palavra, vereador. Senhora presidente, eu só gostaria de fazer uma observação em relação a esse projeto que cria um escalonamento nas tributações em relação ao IPTU que eu acho até foi oportuno, 2%, 4% e 6%. Agora eu acho interessante porque em 2022 nós votamos um código tributário, a proposta era 6%, eu propus uma emenda aqui para permanecer os 2%, o prefeito vetou com uma série de alegações em relação à situação financeira do município. Aí ficou o exercício 2023 cobrando 6% e agora vem reduzindo para 2% novamente a partir de 2024.
Eu queria entender o que aconteceu para mudar a opinião do prefeito. Fico feliz de ele ter mudado de opinião, porque essa foi até a proposta que eu fiz aqui entre os colegas. Vamos manter os 2% e discutir uma alíquota gradual, um aumento gradual. Mas, naquele momento, o Executivo informou que não haveria possibilidade, que precisava daquela arrecadação. E eu vejo hoje, nós aprovamos aqui, e eu votei favorável também, ao projeto que cria um programa de assistência ao município, de reforma, de transporte coletivo gratuito, aumento de despesa de um lado, redução de receita do outro. Bom demais para o contribuinte, mas o que aconteceu? É uma dúvida. A quem pretende se beneficiar com isso? Porque antes a justificativa é que 6% era para evitar especulação imobiliária. 6% era para forçar os loteadores a solucionarem problemas. E agora 2% é por quê? Espero que seja com a finalidade de atender o interesse, sobretudo, das pessoas físicas, donas de lotes, e que não seja para atender as pessoas jurídicas, donas de loteamento, essa redução de 6% para 2%. Muito bom para a população, irei votar favorável, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, esse questionamento. Aumento de despesa de um lado, diminuição de receita de outro. E débitos a pagar pelo município, que a gente sabe. Espero que o prefeito tenha aí um bom planejamento para cumprir com as obrigações que virão para o ano de 2024, diminuindo receita e aumentando despesa. Obrigado, senhor presidente. Coloco o mesmo em primeira votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanuto. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Número de ordem 03, projeto de lei 034 de 2023. Dispõe sobre o plano de custeio previdenciário do regime próprio de previdência social do município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade desta matéria. Pergunta às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento se já emitiram seus pareceres. Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento também deu seu parecer favorável. Coloco os pareceres em discussão. Coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam em comissão. A seguir, coloco o projeto de lei número 034 de 2023 em primeira discussão. Coloco o mesmo em primeira votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Número de ordem 04, projeto de lei 035 de 2023. Dispõe sobre a desafetação, afetação e alienação de áreas públicas e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Ofício número 233/2023, Vianópolis, Goiás, 2 de dezembro de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetendo a consideração da Augusta Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais legais que disciplinam o processo legislativo,
O projeto de lei número 035/2023, em anexo que dispõe sobre a desafetação, afetação e alienação das áreas públicas e da outras providências. Nada mais havido a tratar no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Samuel dos Reis Cupim, prefeito. Após a sua apresentação, tem a justificativa. Justificativa. Senhora Presidente, submetendo a consideração desta Casa Legislativa para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei número 035/2023, que dispõe sobre a desafetação, afetação e alienação das áreas públicas e da outras providências. O presente projeto de lei, pelo próprio conteúdo, se justifica, vez que solicita a desafetação, afetação e alienação das áreas públicas a fins de regularização das áreas. Na certeza de que os nobres edis desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicitamos a Vossa Excelência em prestar sua preciosa colaboração no seu encaminhamento em caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista a importância da matéria para apreciação e aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Vianópolis, Goiás, 12 de dezembro de 2023, Samuel dos Reis Cupim, prefeito. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Meio Ambiente. Senhora Presidente, concluir? Meio Ambiente, Juventude e Lazer, para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Senhora Presidente, eu quero propor um requerimento, antes de encerrar a ordem do dia. Pois não, vereador. Desculpa. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhora Presidente, sirvo do presente para requerer que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal e à presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, Vianópolis Prev, solicitando que os mesmos apresentem relatório referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores efetivos e comissionados, parte servidor e patronal do exercício de 2023, incluindo o parcelamento referente à Lei Municipal 1.308, de 20 de dezembro de 2022. A presente solicitação se justifica para acompanhar os recolhimentos devidos, subsidiar o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo e, sobretudo, assegurar o equilíbrio financeiro da Previdência Municipal. Senhora Presidente e senhores vereadores, eu encaminho esse requerimento à mesa, até no intuito da gente colher essas informações, visto que nós temos aqui um projeto de alienação de área pública que, no seu escopo, diz que pode ser utilizado dinheiro para quitar débitos com a Previdência. Então, acho que é importante a gente fazer esse levantamento, porque o déficit previdenciário é uma realidade no Brasil. E nós precisamos preocupar com essa questão, porque o desequilíbrio na Previdência, o déficit previdenciário acentuado, ele também vai afetar nesse outro projeto que nós acabamos de votar aqui, que é a parte de custeio da Previdência, que pode aumentar sobremaneira, pesando para os cofres públicos municipais para arcar com as despesas referente ao recolhimento previdenciário. Portanto, eu peço, sendo assim, aos nobres vereadores, à vereadora, que possa analisar e votar esse requerimento. Obrigado. Coloco o requerimento em votação. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador Edson Soares. Desfavorável. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Bassanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Portanto, aprovado o requerimento do vereador Cleidson, será encaminhado ao prefeito municipal.
Esgotada a pauta daremos início à lista de oradores. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto. Senhora presidente, eu quero dispensar o uso da palavra, porque eu ia falar sobre a questão da Previdência, mas acabei apresentando o requerimento, então dispenso a palavra. Não, vereador. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos, que Deus abençoe todos nós, nos dê muita saúde e sabedoria para a gente continuar o nosso trabalho em prol dessa comunidade. Que todos tenham uma boa noite.